Deixa eu pegar meu lanchinho aqui pra eu comer. Ei, Mauro, passa seu lanche aí. Agora que eu lambi, o interesse imperialista exterior não vai poder pegar. Vai sim, porque eu vou pegar mesmo estando lambido, seu latino nojento. Ai! Com o recente vazamento de fluidos de perfuração na região do Foz do Rio Amazonas, o debate sobre a segurança desse tipo de exploração na região voltou à tona na internet. Não houve vazamento de petróleo, foi um fluido biodegradável, mas um ponto nesse debate me chamou a atenção. A ideia de que mesmo se já tivesse tido, desde já, algum dano ambiental, ele de alguma forma seria justificável. Porque se a gente não explora, uma empresa estrangeira ou imperialismo de outro país vai vir e vai fazer por nós. Igual no começo do vídeo, que eu brinco, né? Que quando a gente é criança e vem um amiguinho e pede um pedaço do nosso lanche, a gente lambe para ele não querer comer. Então é sobre essa ideia que eu quero conversar com vocês hoje. Oi, eu sou Mauro Moledo, sou estudante de Engenharia Elétrica na Unicamp. E se você quer aprender mais sobre engenharia e sociedade, não se esquece de se inscrever. Para esse vídeo dar certo, eu quero olhar para algumas situações equivalentes na América Latina, depois voltar para o caso brasileiro, falar de Petrobras, enfim, e depois falar sobre o discurso técnico em torno dessa discussão. Para finalizar, apontar alguns caminhos possíveis que a gente tem nessa situação. Esse vídeo é praticamente uma adaptação dos últimos artigos da Sabrina Fernandes, no blog dela, e também o primeiro capítulo do livro do Horácio Machado, Mineração e Genealogia do Desastre. Eu recomendo bastante a leitura, vão estar todos listados aqui na descrição do vídeo. Queria começar chamando a atenção que a invasão dos Estados Unidos na Venezuela deveria ter jogado uma pá de terra em cima da ideia de que a nacionalização de um recurso natural seria suficiente para proteger do interesse exterior, uma vez que a própria Venezuela fez o seu processo de nacionalização do petróleo lá em 1976, de forma bem organizada, com, claro, perdas claras para as empresas norte-americanas que estavam operando na região, mas também com um certo nível de cooperação e acordos que beneficiavam os dois lados. Na verdade, o caso é bem emblemático no sentido oposto dessa forma de pensar, uma vez que o Donald Trump, diferente de outras gestões presidenciais, não fez a invasão na América Latina justificando com um discurso liberal de defesa da democracia, das liberdades individuais. Trump justifica abertamente que a invasão foi feita para cobrar uma dívida que a Venezuela teria com as empresas norte-americanas. Só que isso não tem nada a ver com dívida, né? Ele faz isso para mandar uma mensagem bem clara para a América Latina que se você nacionaliza algo que já foi tocado pelo diabo alguma vez, ele volta para buscar o recurso. Mas nesse processo leva tudo, até a sua alma. Isso não é um mecanismo atual. Sobram exemplos na América Latina para pensar a questão. Um informe do Banco Mundial de 1996 dizia que a América Latina passou por um certo atraso nos anos 60 e 70 por conta das suas políticas com enfoque estatal, de nacionalização de recursos, de dificultar o acesso à terra ao setor privado. Mas que o Chile, por ter feito o seu processo de reforma na década dos anos 70, né, tomou a dianteira do processo, atraindo bilhões de dólares de investimento para a região. O que o Banco Mundial não se recorda é que o Chile fez essas reformas sob o governo de Augusto Pinochet e que, para além do contexto de Guerra Fria, de motivações ideológicas, o estopim da crise do golpe aconteceu depois da nacionalização do cobre por Salvador Allende em 1971, para reprimir a pretensão de soberania popular sobre os recursos que são estratégicos para os Estados Unidos. E a gente poderia falar de empreitadas análogas no Panamá, na Honduras, no Equador, mas vamos falar de Brasil. Mesmo que a gente ignore exemplos históricos nessa questão, tem uma questão que é muito importante que a gente reflita sobre, né? Por mais que possa passar na cabeça do Donald Trump a ideia de uma invasão no Brasil, algo do tipo, o capital estrangeiro já aprendeu que ele não precisa disso para ter acesso aos nossos recursos. Porque uma vez que a gente tem uma agência nacional de petróleo que leiloa setores, campos para fazer a perfuração, ou faz acordos, cooperações, joint ventures com a Petrobras, não tem muita necessidade de uso de violência para ter um acesso a um recurso que a gente já está entregando.
Tudo isso enquanto a gente finge que a gente está na elite dos exportadores de petróleo, fazendo as coisas do nosso jeito, quando na verdade são as coisas do jeito da pressão do mercado internacional. É uma soberania baseada em bom comportamento e submissão. Tanto é verdade que a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas é decidido antes que os afetados tomem conhecimento, antes que os órgãos de licenciamento ambiental possam dar o parecer técnico, não lhes restando nenhuma opção a não ser aceitar. O não aqui não é uma possibilidade. A exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas é sim ou sim, porque se você for contra, se você der um parecer técnico que não está de acordo com esse objetivo, você vai ser constrangido e coagido, como aconteceu com a ministra do Meio Ambiente, que o Lula afirmou que ela não seria contra porque ela é uma mulher inteligente. O governo não respeita a decisão técnica do IBAMA porque esse estudo científico técnico não convém, não está de acordo com os objetivos que foram pré-estabelecidos. A ciência aqui até pode fazer alguns ajustes no como que vai ser feito, mas já está decidido que acontecerá. Não existe espaço para não. E aqui eu queria lembrar um discurso do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, não sei se é assim que pronuncia, perdão, que enquanto candidato entoava um tom nacionalista de defesa dos recursos hídricos e que ia proibir um projeto de uma mineradora norte-americana que colocaria em risco 3 lagoas. Mas enquanto presidente, determinou Conga vai sim ou sim. De modo que essa bagunça que jaz de discurso técnico oficial é de que o único jeito de desenvolver o Brasil e os seus locais, pobres e esquecidos e atrasados, é explorando. É um desenvolvimento através de extrativismo e royalties de petróleo. Discurso oriundo de uma ciência parcial, que não leva em consideração a totalidade da qualidade de vida, a economia, os ecossistemas, a crise climática, já que essa ciência inserida na totalidade toma lado, porque a totalidade é extremamente política. E veja só, o lado que essa ciência toma não é o mesmo do governo. Mas veja, existem outras formas de desenvolvimento que não são desenvolvimentistas. Existe uma literatura muito legal sobre decrescimento, pós-extrativismo, transição ecossocial. Em partes, o desenvolvimento de algumas técnicas que a gente pode usar, que a gente pode construir para fazer a reprodução da vida, da economia, sem se basear numa lógica de crescimento infinito. E veja só, nós somos habitantes de um planeta que tem recursos naturais finitos, eles não são infinitos. Então, poder conhecer jeitos de reproduzir a vida respeitando a limitada quantidade de recursos, o limitado espaço que a gente tem para crescimento pode ser muito interessante. Mas frequentemente essas perspectivas, são acusadas de não ter muito conhecimento sobre soberania e anti-imperialismo. Mas eu provoco de volta. Será que a gente não engajar de forma verdadeira, por exemplo, no Tratado de Não Proliferação dos Combustíveis Fósseis, não seja uma forma de desincentivar, de tornar obsoleto o uso dessa commodity no processo de produção, ao ponto que nenhum país imperialista estrangeiro consiga fazer valer a pena traçar guerras para ter o controle dessa commodity. Esse ano vai acontecer a primeira conferência internacional de transição dos combustíveis fósseis na Colômbia. A gente podia compor de forma significativa. Ou será que a gente vai continuar insistindo em abrir novas fronteiras de exploração, fingindo que isso não coloca um alvo na gente enquanto produtor do sul global? Continuar na fé cega do desenvolvimentismo, de exploração mineral, de exploração de petróleo, é o que nos trouxe até essa sinuca de bico. A gente não precisa de mais petróleo para ser soberano. Por isso, não esqueça de mandar esse vídeo para algum amigo seu que acha que a gente tem que explorar para marcar território. Por hoje é só. Até já. Curso que a gente já está integrando.
calor do